Olá, muito boa noite. Vamos dar início à live Check-in Turismo, a live da Besser Consultoria. Dentro de instantes, aguardando a chegada do Joper para começarmos nossa live. Só um instante. Joper chegando. Boa noite. Daqui a pouquinho eu já tô chamando o Joper. Tô dando só uma guardada para dar o horário para que possamos falar sobre esse tema tão importante. As pessoas nesse primeiro momento chegando. Isso aí. Pessoal chegando, isso aí, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Vou agora adicionando nosso convidado especial para que a gente possa dar início à nossa live. E vamos começar então. Começar oficialmente. Boa noite, Joper. Boa noite, Ana Paula. Boa noite a todos os que estão conosco. Isso aí. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Check-in Turismo, a live da Besser Consultoria, que acontece todas as segundas-feiras, às 19 horas, aqui no Instagram. Parada, pausa para uma troca rápida de óculos, que eu consigo enxergar melhor, Joper, na pré. Com certeza. Tudo bem? Tudo bom. E você, como é que tá? Maravilha, sempre bem. Sempre com a alegria de viver. Que coisa Que boa. bom. Isso é bom. O que acontece? Nós fazemos, então, essa live toda segunda-feira, né? A Besser Consultoria é uma empresa que trabalha com turismo, empreendedorismo e ações também de governança e muito mais. E a nossa missão é transformar ideias desafiadoras em soluções práticas que agreguem valor aos nossos clientes. Nós estamos indo aí para já estamos há praticamente 2 meses desenvolvendo essas lives e já fizemos um contexto mais amplo a respeito do turismo e sua perspectiva, falamos um pouco sobre o que fazer nesse momento de pandemia, né? Falamos um pouco da economia do turismo. Né? 5.0. E hoje, esse mês, entrando nesse mês de junho, tentando colocar nesse primeiro dia do mês, mas assim, fazendo uma programação para trabalhar um pouco a questão da gestão, hoje nós vamos iniciar então com esse tema tão importante, tá? E eu, Ana Paula Oliveira, vou estar conduzindo com vocês essa live com o Joper, né? Joper, inicialmente eu queria que você fizesse uma breve apresentação, né, sua. Então, Ana Paula, eu sou, primeiro, seu fã e amigo. Minha formação acadêmica, eu sou economista de formação, também fiz ciências contábeis, mas nem contador, nem economista sou um executivo. E fruto dessa experiência de mais de 50 anos como executivo, montei uma consultoria para levar desenvolvimento organizacional ao mercado e, dentro desta forma de agir, fiz uma descoberta que eu estou compartilhando hoje, inclusive com todos os que estão aqui conosco, que é um método que eu denomino como liderança multidimensional. E hoje eu estou me propondo a tratar deste método com o enfoque na questão do turismo, que é o que hoje nos traz aqui, nos coloca no radar.
Isso mesmo. A gente sempre tenta trazer assuntos, né, que tem uma dominância, né, que tem um sentido global, mas tentando aplicar para as questões efetivas do turismo, né? No primeiro momento, Jope, eu queria que você falasse um pouco sobre liderança, né? O que seria liderança num aspecto mais genérico, como é que ela evoluiu e qual a importância dessa liderança nos tempos de hoje? O líder é uma referência. Ele não necessariamente é a pessoa que está no comando de alguma coisa. Eu costumo enfatizar para os meus alunos, por exemplo, que se estivermos num ambiente fechado, em aula, e alguém disser fogo, o líder não necessariamente será o dono da sala, nem eu que estou conduzindo a sessão, mas alguém que vai nos tranquilizar naquele momento de dificuldade e dizer assim, não, calma, vamos sair daqui tranquilamente. Eu diria que nesse momento de pandemia, o que mais estamos precisando é exatamente de lideranças como você, como tantas outras, que se disponham a estar junto com a sociedade, como uma referência para a sociedade, construindo o que eu venho chamando de novo normal. Então, como é que nós vamos construir uma nova normalidade após pandemia, diante dos desafios que a pandemia nos coloca e que nós, sem estarmos no exercício de nenhum cargo de chefia ou coisa que o valha, mas como cidadãos, estamos procurando ajudar a sociedade como um todo, sociedade da qual fazemos parte. Teve uma parada aí. Ah, não, foi o. Então, você destaca essa importância nesse momento de sermos líderes. Interessante é que a atividade turística, por excelência, tem a característica de 80% dos empresários, eles estão na categoria de micro e pequenos empresários, né? Eles, a gente diz assim, é aquele fazedor, desculpa, aquele que faz e que tem que, né, vender, a gente até brinca às vezes, é vender o almoço para janta, né? É aquela coisa dele tem que estar fazendo, correndo para a execução. E o que acontece com esse micro pequeno? Ele, pela natureza empreendedora, tecnicamente ele já é um líder. Mas, ao mesmo tempo, na dinâmica e eficácia do dia a dia, ele termina não conseguindo, né, elaborar ou caracterizar essa liderança no seu dia a dia. Que conselho você daria a esse profissional, a esse empreendedor? A liderança multidimensional é mais do que uma frase, mais do que um texto. É um conceito que nós estamos sugerindo que as pessoas interiorizem no seu dia a dia. Para você ter uma ideia, Ana Paula, hoje eu já tenho mais de 160 profissionais empresários que participaram de workshops que promovo, exatamente para transferir esse tipo de informação, de modo a que cada pessoa possa contextualizar isso em sua vida da maneira como percebe a informação. Trabalho com 5 pontos de apoio. Esse termo liderança multidimensional, ele vem de Peter Drucker, que na sua concepção inicial falava que um profissional multidimensional necessitaria ter 3 características básicas. Essas características são o aprimoramento profissional constante e incessante, o desenvolvimento da cultura e o comprometimento com a sociedade. Assim, Peter Drucker qualificava o que denominava de líder multidimensional. Com a minha experiência de mais de 50 anos de liderar pessoas, de liderar grupos que foram bem-sucedidos, eu agreguei os conceitos da ética e o conceito da transcendência, de nós podermos entender o ser humano além desta jornada que nós chamamos de jornada de vida. Isso não tem nenhuma contraindicação com nenhuma orientação religiosa ou coisa que o valha, apenas a compreensão do que nós estamos passando, e nesse momento da pandemia isso está ficando muito evidente. Aonde o turismo se enquadra nisto? Na questão da cultura. Pelo conceito original de Peter, a cultura é parte fundamental do desenvolvimento de um líder antenado. E como é que o turismo se enquadra nisso? Eu não consigo ver turismo apenas como lazer. Há quem o veja assim. Mas eu associo sempre turismo, seja qual for, ao desenvolvimento da cultura. Que nesse texto que trato, eu considero isso como desenvolvimento da abertura ao novo.
Então, quando eu estou em uma atividade turística, esteja eu como turista, ou esteja eu como um empreendedor do turismo, eu estou fazendo com que as pessoas alarguem os seus horizontes de ver a vida. Não só a vida com a sua experiência, mas a vida com a experiência daquilo que o turismo está me proporcionando. E eu vejo que um bom empreendedor do turismo, ele está sempre antenado nessa qualidade. Se nós observarmos na Europa, por exemplo, o turismo está sempre, sempre agregado, sempre associado ao desenvolvimento da cultura. Isso. Importantíssimo esse relato, porque as pessoas não têm, muitas vezes, essa dimensão que o turismo tem. É claro que nossa audiência aqui é muito de profissionais que lidam com o turismo, portanto, eles têm uma compreensão já mas a gente imagina que está muito claro e às vezes não está para todos. Então, é bom esclarecer que a dimensão, o turista, quando sai, se diverte, é ótimo, mas para que ele possa sair e se divertir, tem toda uma estrutura por trás que faz com que isso aconteça, né? E qualquer falha pode gerar um grande problema. Eu costumo muito me expressar com alunos e colegas que é o seguinte: quando um médico, quando um enfermeiro, quando qualquer profissional liberal coloca o seu jaleco, coloca a sua vestimenta, e vai, ou mesmo um consultor, um professor, um palestrante, quando bota um terno, uma gravata, e vai falar, e vai... a própria vestimenta lhe dá uma condição de liderança assim, própria. E você, na atividade turística, por exemplo, um guia, que ele tem que estar com a bermuda de praia mesmo, ele tem que estar num ambiente muito descontraído, ele tem que estar igual a igual, né, em exemplo, com o seu cliente. Mas ali ele tem um grande desafio, de diante daquela vestimenta despojada, daquele jeito dele, algumas vezes informal, como objetivo de descontração e tal, mas ali naquele momento ele tem que ser um líder, né? E aí a gente costuma dizer, é um líder inato. Você compreende que esse líder necessariamente tem que ser inato, ou essa liderança ela pode ser construída, a exemplo da sua proposta de liderança multidimensional? O líder pode vir de berço, mas ele pode desenvolver essas suas aptidões no dia a dia. Por exemplo, o aprimoramento profissional constante ele é fundamental. Mesmo como você mencionou, o guia de turismo, coisa que valha, ele tem que necessariamente estar sempre captando algo mais para traduzir esse algo mais para aquele público com o qual ele vai estar em contato. Hoje em dia, por exemplo, o Instagram. Eu estou inaugurando a minha webinar pelo Instagram com você, Ana, porque até hoje pela manhã eu sequer tinha cadastro no Instagram, não tinha meu perfil. Isso porque eu uso outras plataformas que não esta. Na medida em que eu, com o seu convite, passei a usar o Instagram, o que eu fiz? Eu agreguei valor ao meu conhecimento. Amanhã eu já posso dizer, não, agora eu sei fazer uma webinar pelo Instagram, porque com a Ana Paula eu aprendi. Isso o que é o aprimoramento profissional constante. Se as pessoas que trabalham com turismo, sejam empreendedores, sejam guias, qualquer que seja a sua atividade, se ela estiver antenada em agregar ao turista que lhe procura algum tipo de conhecimento, não importa qual, ela estará prestando um serviço importante para o turista, além do lazer. Para ela fazer isso, esta pessoa, este profissional do turismo, precisa o quê? Aprender cada dia um pouco mais. Já tive oportunidades, por exemplo, de ir para pousadas, onde o objetivo era simplesmente relaxar, um fim de semana numa pousada para relaxar. Porém, essas pousadas ficam em ambientes naturais muito interessantes. E aí eu, como turista, eventualmente me interessava que tipo de planta é esta aqui, que eu não tenho aonde moro. Ou por que este rio está correndo nesta direção? Esta pergunta feita ao dono da pousada ou ao meu guia turista, ela merece ter uma resposta. E na medida em que eu tenho esta resposta, eu agreguei conhecimento à minha cultura. E para que o guia ou o dono da pousada possam estar prontos a me dar esta resposta, eles têm que procurá-la antes que alguém pergunte a eles.
Então, isso tem a ver com o exercício da liderança, no desenvolvimento profissional constante e na abertura ao novo através do turismo, através da cultura. Isso. Nós vamos retomar um pouco, aprofundar mais a questão da cultura, até entrando um pouco na questão da própria cultura organizacional, mas eu queria só lembrar, antes que puxem aqui minha orelha, se vocês estiverem gostando, gente, clica aí no coração, por favor, vamos clicar no coração, bate o dedinho e fica aí no coração para ver se está gostando. Se não, João, peraí, ó, se o pessoal não bater no coraçãozinho e gritar aí dizendo que está gostando, aí fica algo que eu não estou agradando, né? Poxa vida! Que é isso, de jeito nenhum, mas vamos apertando. Aí o que que tem? Hein? Já subiram coraçõezinhos, pronto. Tá vendo? O pessoal já está aí dizendo que sim, certo? A Ângela coloca aqui que o turismo nas últimas pesquisas era a segunda maior indústria do mundo, em termos proporcionais, né? Isso mesmo, Ângela. E o doutor Isidoro, aqui ele faz uma pergunta que a respeito a questão de que, Joper, eu tenho dito que o Rio de Janeiro é o mais atingido que os outros estados na crise do Covid, pois temos uma crise trigêmea, né? O Covid, o petróleo e o turismo. E agora? E o Carnaval? E o Réveillon? Veja, quando eu estou instigando os nossos amigos e amigas que estão conosco neste momento a perceber essa questão da agregação de valor pela cultura, nós vamos viver um momento na retomada do novo normal no turismo muito interessante, porque, na minha forma de ver, o turista deve ser uma pessoa ousada. Eu vou sair da casta e eu vou fazer turismo. Pronto, não me importa se eu vou para perto da minha casa ou se eu vou mais distante, não me importa. Mas, ao fazer isso, esta pessoa que decide fazer turismo, ela vai ter questões relacionadas ao período da pandemia. Por exemplo, da sua segurança sanitária, por exemplo, do uso de máscara, por exemplo, da higiene com as mãos. E essas perguntas serão feitas a quem? Àquele que me proporciona o turismo, ao guia, ou ao dono da empresa, ou ao dono da pousada, essas pessoas. E nesta interação, essas perguntas não poderão ficar sem respostas consistentes. Isso quer dizer que, na minha forma de entender, as pessoas que estão à frente do mercado de turismo precisam estar muito bem informadas para prestar informações aos turistas que sejam qualificadas. Aqui no Rio de Janeiro, eu tenho dito, e tenho textos escritos sobre isso em meu site, de que nós estamos vivendo um tsunami, não no Rio de Janeiro, no mundo como um todo. E, como um bom tsunami, são ondas que se sucedem, umas maiores que as outras. A primeira onda que tivemos surge em dezembro de 2019, a onda sanitária, a onda da Covid, do novo coronavírus. Uma segunda onda logo se forma fruto da primeira onda, onde, para nos prevenirmos da primeira onda, fomos levados ao isolamento social. E esta segunda onda é a onda da economia, que nós vamos ter um novo arranjo da economia mundial a partir da pandemia. Mas a economia só não satisfaz, porque uma terceira onda está em formação, que é a onda social. E esta onda social hoje está nas televisões. Nesse momento, a CNN está mostrando em tempo real as manifestações nos Estados Unidos pelo 7º dia, fruto da morte de um negro por um policial branco. Aqui no Rio de Janeiro, nesse fim de semana, Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, no Brasil inteiro, tivemos manifestações, e em São Paulo tivemos manifestações, inclusive, com agressões. Isto quer dizer que essa terceira onda, que é uma onda social, ela está em formação e é uma onda gigantesca. E no Brasil, em particular, nós estamos vivendo uma quarta onda, que é uma onda que nos deixa muito inconfortáveis, que é a onda da questão política, que está nos colocando num dilema. Vamos ter ou não vamos ter alguma solução para a democracia há de imperar ou não? Eu sou um democrata, defendo que sim, mas há um risco eminente. O Rio de Janeiro, em particular, ele está sofrendo bastante com essa onda, não só por conta do petróleo, como foi feita a pergunta, não só por conta do turismo, que é a nossa vocação, mas por conta da quarta onda, da onda da política, onde nós estamos vendo ações que levam para a prisão
ex-secretário, ex-subsecretário, pessoas que aproveitaram este momento da pandemia para se locupletarem. Ora, isso tudo empobrece a chance do mercado de turismo, o que vai nos levar a fazer um esforço extraordinário para que nós possamos recuperar. Não basta ter praias bonitas, não basta ter o ambiente natural que nos favorece, mas nós temos que ter também os atrativos que são proporcionados pela população. Uma cidade se faz não só pelo ambiente natural, mas pelas pessoas que a integram. E nós, nesse momento, estamos perante a nação pouco valorizados. Eu tenho recebido mensagens de pessoas de outros estados dizendo: Joper, como é que você explica? Mais um governador vai ser preso? Mas como é? E essas perguntas fazem com que as pessoas cada vez mais busquem outras alternativas de turismo, essas pessoas de outros estados, de outras localidades, do que o meu estado. Então, o nosso esforço para sermos pessoas amáveis, para sermos pessoas acolhedoras, para, junto conosco, o ambiente natural favorecer, trazer novos públicos para o turismo, é um grande desafio. Eu tenho certeza de que nós vamos superar, porque o povo está mostrando que é um povo ordeiro, que é um povo afável, que é um povo capaz de superar grandes dificuldades, mas, sem dúvida nenhuma, atrair turismo para o Rio de Janeiro será um belo de um desafio. Eu confio na indústria do turismo no Rio. Isso. E você, como um grande otimista que é, né, compreende os desafios. A gente tem pautado muito nessas lives nesse sentido. Não é que a gente negue o que está acontecendo, está aí visto, cada um de nós está passando pela situação difícil, mas a gente tem que ter um olhar sempre otimista diante dessa situação, no sentido de verificar o que a gente pode tirar disso, né? Eu só um parêntese aqui. Pessoal, continua, se está gostando, dando seu coraçãozinho aí, seu like, e também através do aviãozinho, gente, se vocês estão achando que o tema é interessante, divulguem com as pessoas que vocês conhecem, tá? A Ângela gostaria de saber se a pandemia trouxe uma obrigação dos profissionais passarem por novos cursos de aperfeiçoamento, né? Uma obrigação, quase uma obrigação, né? Você quer tratar desse assunto, Joper? Com prazer, com prazer. Um dos textos que escrevi para o meu site, eu estou mencionando o site, não disse qual é, www.joperpadrão.com.br. Vários textos tenho produzido e colocado semanalmente à disposição das pessoas para aumentar o nosso nível de reflexão. Num desses textos, eu menciono um grande banco, eu vou poupar o nome dele, que no início da pandemia colocou uma propaganda que foi, graças a Deus, tirada do ar, em que ele dizia assim, no final da propaganda, fique tranquilo que tudo vai voltar ao normal. E quando este grande banco dizia isso, sem querer, ele estava iludindo a população, porque nada vai voltar ao normal naquele sentido de dezembro de 2019. Haverá um novo normal, mas esse novo normal será diferente do normal anterior. E isso não respeita nenhum segmento. O segmento industrial, o segmento comercial, o segmento de prestação de serviços, todos esses segmentos terão que se reinventar, se reajustar. Vamos citar, por exemplo, algo que está muito ligado ao turismo, que é a gastronomia, né? A gastronomia, no meu modo de entender, ela faz parte do turismo e da cultura, porque você conhece um povo pela sua comida, pela sua culinária. E todo turista tem que se alimentar. E todo turista se alimentar, não importa se ele vai se alimentar num local mais modesto ou num local mais requintado, ele vai procurar entender a comida que lhe está sendo servida sob o ponto de vista da cultura daquele povo que a produz. Quando se dizia que tudo ia voltar ao normal, nós estávamos imaginando, por exemplo, usando a gastronomia, de que nós íamos voltar ao normal sentando à mesa de um restaurante, com um garçom, uma garçonete, me apresentando um cardápio, e eu pegaria esse cardápio para escolher uma comida. Na Itália, hoje, já está se mostrando que a cena é essa. Eu me sento num restaurante com 2 metros de separação. Ao me sentar no restaurante com 2 metros de distanciamento, a garçonete me apresenta um cardápio em QR Code. E eu, ao invés de pegar o cardápio, eu pego o meu celular, foco o QR Code, o cardápio se apresenta no meu celular,
Eu escolho o prato, vendo o preço, me dirijo a ela verbalmente e digo a ela, eu quero tal prato, por favor. E ela vai providenciar esse prato. Isso é um gesto simbólico para a gente entender como será o novo normal. Por exemplo, como será, a partir de julho, agosto, agora no Rio de Janeiro, que o meu guia de turismo vai me atender? Ele vai me atender me abraçando? Ele vai me atender estendendo a mão e me cumprimentando? Ele vai me atender com o cotovelo, fazendo um cumprimento cordial? Ele vai estar de máscara? Ele vai estar com álcool gel para me atender e ele se proteger e me proteger? Essas novas práticas todas têm que ser repensadas. Têm que ser repensadas por quem? Pelos empreendedores, pelos empresários, pelos guias de turismo, por todos os que estão participando desse novo contexto. De toda essa cadeia, né? Como fica, por exemplo, hoje, já estão no Rio de Janeiro os hotéis funcionando. Como é que era até dezembro? Eu, ao acordar, fazia a minha higiene pessoal, descia e ia para o restaurante para fazer meu café da manhã. Hoje não mais. O café da manhã está sendo preparado em bandejas, com aquele filme plástico por cima, já com o café, o pão, tudo isso na bandeja. De modo a que eu não tenha que me servir, mas sim ser servido por alguém que está me proporcionando isso, seja no restaurante do hotel, seja no próprio quarto do hotel. Essas mudanças é que vão contextualizar o que nós podemos chamar de um novo normal. E é interessante essa sua colocação, que traz para o que reforça o que a Ângela perguntou ali, a questão de capacitação. Não cabe mais iniciar nesse processo sem se capacitar diante de todas essas situações, desde o protocolo sanitário, como o atendimento e tudo mais. E numa rapidez que é ímpar. Joper, há menos de uma semana nós estávamos numa live, né, tratando sobre como os restaurantes iam lidar tendo que fazer cardápios impressos em que momento ele ia imprimir, se ia ser num guardanapo, se iria ser num papel descartável, porque não poderia ficar manuseando. E em 3, 4 dias já estamos falando de cardápios sendo analisados por QR Code. Então, nós estamos, na verdade, diante de mudanças muito estruturais. E aí eu retomo para a questão dessa liderança multidimensional. Essa capacitação que você desenvolve, ela dá condições, né, dado a essa dinâmica que nós vivemos hoje, ela possibilita, que características ela tem para formar um líder multidimensional? Reforçando o conceito, o aprendizado constante. E esse aprendizado constante, ele hoje implica na criatividade. Porque até então eu tinha professores que podiam me ensinar. Eu hoje tenho que criar dentro de experiências, para isso estar bem informado. A questão do comprometimento com a comunidade é um fato importante hoje em dia. Então, para o turismo, por exemplo, é eu saber se a região onde eu estou indo fazer turismo tem alguma prática de sustentabilidade. Como é que é descartado o lixo aqui nessa pousada? Vocês têm algum biodigestor para separar o lixo orgânico do lixo seco? Para onde o lixo seco vai? Seja o dono da pousada, seja o meu guia turístico, seja quem for, tem que me dar informações para mostrar de que este ambiente para o qual eu estou me deslocando como turista é um ambiente que me garante dizer assim, não, eu estou indo para um ambiente onde essa sociedade está se desenvolvendo. Isto é o comprometimento com a sociedade local. A questão dos valores, dos princípios, da ética, fundamental. E hoje em dia é inevitável que as pessoas estejam preparadas para responder perguntas que não estão diretamente relacionadas ao seu cotidiano. Há um episódio, Ana, garoto novo, já fui um dia, não deixei de ser, mas bem mais novo, fui a Santiago do Chile. E chegando a Santiago do Chile, o guia, que era um guia chileno, mas que falava português fluentemente, porque tinha vivido no Brasil, ele é abordado por mim para perguntar sobre Pinochet. Então, ele, ao invés de estar fazendo apenas, olha, aqui é a caixa tal, caixa qual, ali é o museu tal, aqui é o palácio tal, ele, nesse trânsito, é um carioca, um turista, que diz para ele, qual a sua opinião sobre Pinochet? E ele tinha opinião formada.
Então, se hoje alguma pessoa, num trajeto turístico qualquer, perguntar qual a sua opinião sobre, e aí coloca um assunto delicado para nós, sobre a política atual, sobre a política internacional, o que se espera? Que este indivíduo que está me proporcionando o turismo tenha um mínimo de informação consistente, confiável, para poder interagir, nem que seja para interagir e depois deslocar o discurso para aquilo que lhe convém, mas não deixar a pergunta no ar, não mentir para a pessoa e não parecer para a pessoa que eu, guia de turismo, eu, empreendedor de turismo, sou árvore, não sei do que estão falando. Não, me perguntou, eu tenho uma opinião e dou esta opinião. E, por último, a transcendência do indivíduo em relação à vida, o que somos nós. Esse momento que nós estamos vivendo, hoje eu participei de uma reunião inacreditável com um médico de uma cidade de Goiás, um cientista, que tem uma proposta para a retomada do novo normal, do novo ambiente. E ele faz isso do ponto de vista da epistemologia, ele vê como é que a doença se comporta e qual é a forma como ele vê que isso pode ser resolvido. E este indivíduo, ele não foge de questões que são delicadas, vamos dizer assim. Ele as aborda de uma forma interessante, mas com uma visão muito clara de que essa pandemia ela afeta, e ele demonstra isso numericamente, pessoas de idade avançada. Hoje nós tivemos no noticiário a morte de um ex-juiz do trabalho que foi preso em São Paulo. Então a notícia é: o juiz fulano de tal, se eu não me engano, Nicolau, o seu nome, faleceu, blá blá blá, teve pneumonia e morreu de Covid, aos 90 anos de idade. O que isso quer dizer? Era uma pessoa que já estava fechando o seu ciclo natural de vida. E isso é uma compreensão da transcendência. Tudo que nasce começa a morrer. Então, desde o momento que eu nasci no ventre da minha mãe, eu comecei a morrer ali. O Gilberto Gil fala em grão. O amor da gente é como um grão. Tem que morrer para germinar. Agora, a matéria sofre, mas a energia que está ligada à matéria, não. Então, eu estou me sentindo absolutamente útil. Eu, há 2 semanas atrás, eu tinha 17 anos, fiz 27. Porque eu tinha 71, visto no espelho 17, e no dia seguinte do meu aniversário fiz 72, visto no espelho 27. Que A legal. energia, ela está uma energia de um jovem. O Uhum. É o físico de um homem de 72 anos de idade. O físico de 72 anos de idade chega um momento que ele fecha o seu ciclo natural de vida, mas a energia não necessariamente. Então, se eu tenho essa compreensão, eu como líder de turismo ou de qualquer outro mercado, o que eu posso fazer? Você, Ana Paula, é um exemplo disso. Eu posso desenvolver incessantemente a minha energia, por isso eu iniciei dizendo a alegria de viver, que é o que me faz estar a cada dia, não só grato por mais um dia, mas produtivo, atuante, desenvolvendo pensamentos, escrevendo textos e tudo mais, porque eu tenho certeza de que essa energia há de superar a pandemia. Não obstante, o físico está sob o risco desta pandemia. Mas, mas cuida-se disso, né, Júper? Júper, eu não posso deixar de registrar aqui, porque eu estava num papo um pouco antes de você entrar, lá com o Marco Aurélio, lá da região de Rio das Três Rios, desculpa. E quando eu botei que você ia falar, e Marco, eu conheço o Júper lá do Rotary Tijuca, e o próprio, como é que se chama? E o meu padrinho bem-vindo, né? Aí os dois chegando aqui para prestigiar, então não dá para passar em branco e deixar ir Cara, embora. virou. Tem que registrar essas presenças sempre muito bem-vindas, tá? A própria presença aqui do Coronel Márcio Rocha e tantos outros aqui falando. Joper, pessoas muito queridas mesmo. Joper, eu queria que você agora abordasse, diante dessa proposta de liderança multidimensional, você aprofundasse um pouco sobre a capacitação que você desenvolve, falasse um pouco aí do conteúdo programático, né, como é que ela acontece, né, em que momento as pessoas interessadas em conhecer sobre o tema também podem estar, e onde está buscando, né, como você deu no instante o endereço do espaço.
por favor, que congelou um pouquinho o som. Por favor, O som. repete. Que você falasse um pouco, então, dessa capacitação que você desenvolve, né, Sim. de liderança multidimensional, né? Então, assim, falasse um pouco sobre o conteúdo programático, o que que ele o que que é abordado nessa capacitação, as pessoas interessadas como poderiam, então, tá se dirigindo, né, o seu site e tal, com que frequência você disponibiliza, né? Muito obrigado. Você mencionou Bem-vindo, por exemplo. Bem-vindo é um desses líderes multidimensionais. Hoje somos 163 profissionais empresários que vemos formando esse grupo há 4 anos e meio já. São workshops presenciais de 10 horas de duração, normalmente num sábado, de 8 da manhã às 6 da tarde, de turmas não maiores que 15 pessoas. Isso de modo a que se possa desenvolver, ao longo dessa jornada de 10 horas, uma compreensão desses 5 pontos de apoio a que eu me referi. É muito interessante, uma vez por ano nós fazemos um encontro de todos os líderes até então formados, e esses encontros anuais eles são conduzidos pelos próprios líderes, não por mim, que sou quem desenvolveu o método. Nós estamos agora, neste ano de 2020, editando, lançando o livro Liderança Multidimensional, a Atitude Transformadora, de modo a ampliar a capacidade das pessoas poderem ter mais acesso a esse tipo de informação. Esse método tem cerca de 50 mentores, talvez. Esses mentores são os autores das obras que foram estudadas ao longo de 40 anos de experiência de liderança, e temos centenas de motivadores, centenas de pessoas que, com suas vidas, com os seus ensinamentos, agregam valor. Deu uma Oi, congelada, voltou. voltou. Esse workshop ele vem sendo desenvolvido uma vez ao mês. Tivemos essa interrupção natural agora, do mês de fevereiro. Joper, nós temos tendo um pequeno falha de transmissão, né? E o Joper deu uma congelada. Bom, enquanto o Joper retoma aí, o ideal é que você dê uma saída e retorne, né? E aí eu te incluo novamente. Você está conseguindo me ouvir? O ideal é que você dê uma saída e retorne, porque aí retoma aqui um pouco a live. Já tem perguntas sobre isso. Daqui a pouco, quando o Gilper retornar, eu vou perguntar se o livro já está à venda. Enquanto o Gilper retoma e chega aqui, gente, eu quero aproveitar para falar com vocês. Tá? Aqui, as nossas lives sempre acontecem nas segundas, 19 horas. Nós vamos ter uma nova... Nós vamos ter na próxima semana nós vamos ter na próxima semana falando sobre gestão em turismo sem orçamento, né? E aí a gente vai ter a presença do Bruno, que é o presidente da Fundação de Secretários de Turismo Nacional, tá? Ele que lidera, e aí ele vai falar um pouco desse desafio de tratar e de conduzir atividade turística sem recursos, quando o secretário de Turismo do Rio de Janeiro esteve aqui algumas semanas atrás falando um pouco da perspectiva do turismo. Ele abordou o fato dele ele abordou a questão do... Só um minutinho que eu estou esperando Desculpa. Ele abordou a questão da queda dos recursos, né? Principalmente, ele estava com um orçamento de mais de 100 milhões, que se tornou 8 milhões. Então, para quem é gestor, essa dificuldade é grande de estar conseguindo recursos. Então, a gente vai abordar justamente como gerir diante dessa realidade, tá? Pronto, o Joper está chegando aqui. E depois nós vamos ter um tema sobre hospitalidade
gera felicidade, né, com Sônia, no próximo dia 22, voltou. Eu estou aproveitando esse brecha, foi uma brecha de um comercial. Estava falando das nossas próximas lives, né, no mês de junho, né, e só para fechar, nós vamos ter no dia 29 Thaís Godinho falando de produtividade compassiva. Então, esse mês de junho, estamos com temas bastante relevantes. E já perguntaram, inclusive, Jopa, se o livro já foi lançado, se já está vendendo, se já está à venda. O livro será lançado provavelmente pela Planeta Editora no segundo semestre de 2020. Provavelmente no último trimestre do ano, para que a gente aproveite a retomada dos negócios presenciais, né? O lançamento de um livro, Ana Paula, ele tem um momento muito especial para o autor e para os seus leitores, que é a noite de lançamento, a noite de autógrafo. E eu não quero abrir mão disso. Esse normal, eu quero que seja um normal parecido com o normal anterior, entendeu? Isso. Essa é a verdade. E o que é que acontece? A Miriam trouxe aqui, essa próxima pauta será essencial para os municípios, com certeza os gestores públicos precisam, e eu digo mais, Miriam, viver, que a gente estava falando da questão de viver gerir sem orçamento, né? A questão tem a ver com o que você falou, o líder ele tem que ser criativo. Né? Nós estamos num instante em que há uma escassez de recursos financeiros, mas isso não impede que nós utilizemos outros recursos da criatividade, de outros elementos para realmente conseguir ir avante. Você concorda, Joper? Concordo plenamente. E veja, Ana Paula, o momento ele requer muita criatividade, muita informação, porque senão nós vamos ficar a reboque dos acontecimentos. Por exemplo, o turismo está ligado a uma coisa que é associada, que é a cultura, e a cultura está ligada necessariamente à aglomeração. Como é que funciona o cinema? Pessoas dentro de uma sala de projeção confinadas. Como é que funciona um teatro? Como é que funciona um show? Como é que funciona? Por exemplo, quem conhece Búzios? Qual é o charme de Búzios? É a noite em Búzios. Das pedras, aquilo é um negócio interessantíssimo. Como é que nós vamos voltar a ter essa condição de termos possibilidade de mais pessoas, além de uma mais outra, de estarem convivendo num ambiente de desenvolvimento de cultura e desenvolvimento de turismo? Se nós não estivermos atentos a isso, o turismo vai ficar no reboque disso tudo. Então, hoje o município do Rio de Janeiro, a capital, apresentou um programa de abertura gradual das situações que estamos tendo. O que fica para o final de tudo? Escolas. E o que fica para o final de tudo? Ambiente de cultura, onde você tem shows, espetáculos e tudo mais. Eu dirijo uma grande associação de engenharia sanitária e ambiental, que todos os anos promove grandes congressos para 4.000 pessoas, para você ter uma ideia, eventos internacionais. É claro, tivemos que postergá-los, mas pela minha impressão pessoal, e eu não sou um otimista, mas eu sou uma pessoa que sempre vê a vida com a perspectiva positiva, no último trimestre de 2020, nós temos que retomar esses eventos num novo ambiente, num novo formato, numa nova forma de contexto, mas temos que retomar. Então, um evento que seria realizado em março, abril, em Recife, internacional com portugueses, vamos jogar isso para novembro, talvez, de 2020. Talvez tenhamos menos portugueses, então vamos fazer os portugueses participarem de meio virtual. Mas vamos levar os brasileiros para dentro de um centro de convenções. E ao falar sobre isso, eu estou falando de quê? De turismo, de brasileiros que vão se deslocar de várias cidades para irem a Recife. Como é que nós vamos para Recife? Eu vou por WhatsApp ou pelo Instagram? Não, eu vou ter que entrar com o meu corpito dentro de um avião. E lá em Recife eu vou ter que me hospedar. E lá em Recife eu vou ter um momento do congresso, mas eu vou ter um momento do lazer. Então eu tenho que lutar por isso para que gradualmente a economia venha também se fortalecendo, já que o choque da economia será grande. Nós estamos vendo o número de desempregados pelo Brasil. Esse número de desempregados ele impacta todos nós. Se eu estou com uma quantidade muito grande de desempregados,
eu vou ter um número muito maior de pessoas com dificuldade de fazer turismo. Se as pessoas perderam renda, eu vou ter uma dificuldade de ter pessoas para fazer turismo com menor renda, porque elas vão ter que privilegiar o que lhes é mais importante. Então, o turismo vai ter que se desdobrar, estar muito atento e muito atuante, para que ele não fique no final de tudo, para que ele fique no intermédio disso tudo, e que ele possa voltar a crescer dentro das possibilidades que nós vamos criar, certamente, no ambiente de negócio. Perfeito, perfeito. O Coronel Márcio aqui disse que a fila vai ser muito grande para conseguir colher seus autógrafos na dedicatória do livro. Mas eu queria retomar, Jô, porque na hora que interrompeu aí, que deu essa saída rápida, você estava falando um pouco da questão do conteúdo em que você aborda, né, nessa questão da liderança multidimensional. E aí foi na hora que houve o interrupção. Então, o conteúdo ele diz respeito a essas cinco bases de apoio, que são o aprimoramento profissional, o desenvolvimento da cultura, o comprometimento, a aplicação de princípios e valores da ética, propriamente dito, né? E da transcendência, da compreensão entre a condição limitada da matéria e a condição ilimitada da energia que nos move. Então, quando eu estou permanentemente jovem, como eu dizia, passei dos 17 para os 27, eu estou alimentando essa minha energia que ela permanece sempre com a alegria de cada novo dia ser criativa, sabendo que a matéria passa a ter limitações naturais do desenvolvimento de cada dia mais de vida da gente. Então, o contexto do programa passa por essa linha. Por essa linha. E isso aí vai conduzir ao grande desafio hoje do ser humano, né? Diante de todas essas questões, de todas essas interrupções, de todas essas questões que nos debruçamos no nosso dia a dia, lidar com a autoliderança, né? Que eu acredito ser um elemento chave nesse processo. Você ser líder de si para poder aí sim conseguir vir a ser um líder, né, um representante dos demais, né? Saber se entender nessa trajetória de vida. Voltando a essa questão, Ana Paula, eu quero insistir do turismo associado à cultura. Vamos observar no noticiário internacional. A França está reabrindo. Isso. A Itália reabriu e as primeiras notícias dizem respeito à gastronomia, que é muito forte na Itália. Na França, nós vamos pensar em Louvre, vamos pensar em Versalhes, e eles pensaram nisso antes de nós. Então, a abertura gradual deles se dá por onde? Pelos museus. E aí, como é que isso vai se dar? Com a garantia sanitária das pessoas poderem voltar aos museus, separadas umas das outras, com álcool gel, com máscaras, não importa. Mas, ao movimentarem os museus, o que é que eles estão fazendo? Atraindo o turismo, que é o grande forte da França, o grande forte de Paris. Isto é o que nós precisamos aqui lutar para que aconteça. O Rio de Janeiro tem hoje uma rede hoteleira fabulosa depois dos Jogos Olímpicos. Nós não podemos deixar essa rede hoteleira ficar ociosa por um longo tempo, porque essa rede hoteleira emprega muita gente, a camareira, o garçom, o rapaz da manutenção, esse pessoal todo move o hotel. Então, nós temos que lutar, nós que trabalhamos no mercado do turismo, para que o turismo não seja colocado como uma coisa secundária, uma coisa em último lugar. Não, nós temos que fazer o turismo voltar a ser uma mola propulsora da economia dentro das condições sanitárias adequadas que o momento requer de cada um de nós. Isso. Por exemplo, o querido Márcio, que ainda há pouco dirigiu sua mensagem, Márcio é um coronel da Polícia Militar, que comandou um batalhão complexo da polícia, que foi o 6º Batalhão da Polícia Militar. Uma cidade vazia, como estamos tendo hoje, para nós pode parecer uma cidade mais segura. Não é, ao contrário. Uma cidade sem gente circulando nas ruas, ela se torna mais vulnerável. Então, aumenta o grau de segurança quando você dá trânsito às pessoas nas ruas. O direito de ir e vir está associado a isso. Ora, isso quer dizer que se nós aceitarmos o confinamento como uma regra de sobrevivência, nós estamos impondo uma série de consequências, inclusive da segurança pública. Então, o que nós temos que fazer é, com segurança, volto a dizer, mas aceitar de que é necessário voltar a uma gradualidade das atividades econômicas. E o turismo tem que estar inserido nesse contexto. Como é que estão os que levam as pessoas para o turismo, por exemplo?
eles estão parados desde janeiro, praticamente. Teve o carnaval, depois disso parou. Ônibus parado dá problema. Ônibus parado é motorista desempregado. Então, o que é que nós precisamos fazer? Precisamos fazer essa roda voltar a rodar para que as pessoas percam medo de ir a Petrópolis, a Teresópolis, a região dos lagos, a Angra dos Reis, que elas voltem a se deslocar, volto a dizer, com segurança sanitária, mas que voltem a se deslocar. O que é Essa que é mais questão da. seguro, Ana Paula? O que é mais seguro? Eu ficar trancafiado dentro de casa, 40 dias, 60 dias, e com isso diminuir a minha imunidade física, porque eu estou trancafiado dentro de casa. Eu aqui não corro riscos. Os meus anticorpos vão diminuindo a pressão, eles não estão sendo demandados. Ou eu ir à rua, conviver com as pessoas, ver a rua, ver a vida, e com isso restabelecer os meus anticorpos, manter meus anticorpos em funcionamento. É isso que nós precisamos avaliar. Não é ser a favor da reabertura do movimento econômico pela reabertura do movimento econômico. Não é isso. Não é uma coisa irresponsável. Mas é não temer o vírus a ponto de substituir o problema da pandemia por um problema mais sério, que é o problema da economia paralisada. Então, nós aqui temos que fazer isso voltar à normalidade. Essa questão muito importante, porque dentro do processo de liderança, esse medo que vai gerar a paralisia é o que não pode acontecer. Né? Nós precisamos, enquanto líderes, sermos além desse processo, né? Colocar e não se paralisar, não gerar uma paralisia geral diante dessa situação. Joper, nós estamos aqui já avançando no nosso tempo, tá? Porque a gente já está aí com quase mais de 50 minutos de live aqui, e aí eu gostaria, certo, que você, eu sempre no meu finalzinho, eu concluo nossas lives perguntando o que não foi perguntado, né? O que você tenha mais para contribuir, indo para as suas palavras finais, para que a gente possa, então, encerrar, né, logo depois da sua fala, né? O que ainda não foi dito. Ana Paula, eu quero te agradecer, antes de tudo, a você e às pessoas que estão conosco nessa 1 hora de tempo, né? Pela dedicação que estamos dando a um assunto para mim que é de grande importância, que é a questão do desenvolvimento econômico através do turismo. Devo confessar a você que foi um desafio muito bom, porque coloca o turismo, mais ainda, acentua a posição do turismo no meu radar de prioridades. E digo a você com muita sinceridade, eu estou incessantemente em contato com a minha sociedade. Desde o primeiro momento, não recuei. Todos os dias vou à rua. Eu invento um argumento para ir à rua. Hoje eu vou ao banco, amanhã eu vou à farmácia, depois de amanhã eu vou ao supermercado. Não importa, não fico trancafiado dentro de casa. Não estou sendo irresponsável. Estou fazendo isso com máscara, segurança, chego da rua, tomo banho, boto a roupa para lavar. Tudo isso está sendo feito. Porém, não perco o contato com a minha realidade social. E este contato com a minha realidade social vai se tornando cada vez mais aparente para mim, não só pela miséria que vejo da população em situação de rua e tudo mais, mas especialmente quanto àquilo que é necessário, seja pela minha modesta palavra, seja como for, ajudar a retomar. E você hoje me deu essa chance através do turismo como esse ponto focal. Quero agradecer a você e a todos os que estão conosco até aqui. Muito obrigado a todos de coração. E sempre mantendo a alegria de viver em nossos corações. Que lindo, Joper. É um grande prazer tê-lo aqui, né? Você sabe que é um carinho enorme e sempre a contribuição e o exemplo de líder que você dá numa dinâmica. No momento da apresentação, eu terminei não comentando, mas assim, você não só fala sobre liderança, você não só criou um instrumento de trabalho, né, uma metodologia, mas você é um exemplo disso. Você dá exemplo disso no seu dia a dia e isso é fundamental. Então, você é realmente muito obrigada por essa sua participação. Queria dizer a todos, para quem não assistiu e ainda quiser vir assistir, essa live vai continuar no nosso IGTV. Nós conseguimos abordar aqui questões como o que é liderança, certo? O que é a liderança multidimensional, qual a importância hoje dessa liderança. Abordamos elementos aí, a questão também um pouco a questão econômica, a questão da cultura e do turismo, a importância dos serviços no turismo avançarem a partir
liderança multidimensional. E finalizando essa live, eu queria lembrar vocês que na próxima terça-feira nós estaremos aqui, e também quem quiser nos acompanhar, nós estamos aí em todas as redes sociais, né? O Facebook, o Instagram. Nós estamos agora com um canal do Telegram que a gente está lançando hoje, Jô, para quem tiver interesse, quem tiver no Telegram, pode nos acompanhar lá. O Check-in Turismo já está lá, com notícias sempre novas, atuais, porque hoje eu tenho dito, a gente está sofrendo uma overdose de informação, uma overdose de conteúdo, sem contar, nem estou contando com a fake news, eu estou basicamente falando de dados mesmo, informação a todo momento, e a gente está querendo fazer essa paneirada, a gente quer peneirar e trazer o que realmente importa, o que é relevante para o desenvolvimento do turismo numa perspectiva profissional. E diante disso, eu deixo as minhas palavras finais, agradecendo a participação de todos aqui, tá? Eu acredito que a gente terminou levando aqui todos os comentários, né? Todas as perguntas foram feitas, né? E dizer que na próxima terça-feira a gente se fala. Um grande abraço, Joper, tudo de bom para você, muito obrigada de coração. Obrigado a todos. Boa noite. Tchau.